Olá pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Sou Fabiana da Fundação Cultural Casimiro de Abreu e dando continuidade ao projeto Momento Leitura, onde neste mês de maio estamos homenageando as mães. Na semana passada aqui nós recitamos a poesia Minha Mãe, de Casimiro de Abreu, e nas próximas terça-feiras iremos fazer uma homenagem a algumas mães, com crônicas, contos, poesias. E hoje terei o prazer de ler o livro da Cláudia Rejane, ilustre moradora aqui da cidade de Casimiro de Abreu, onde colocou aqui no livro Furos de Minha Mãe, Histórias e Causos de Meu Pai. Ela fez uma homenagem aos seus pais nesse livro e hoje eu vou estar trazendo aqui para vocês. Vou falar da Dona Rosane, que em homenagem à mãe da Cláudia Rejane. Tá bom? Espero que vocês gostem. E gostaria de acrescentar que esse livro está no acervo da nossa biblioteca municipal. Então, como eu vou falar aqui sobre os furos de minha mãe, histórias e causos de meu pai, e apenas homenageando a mãe inicialmente, lendo sobre a mãe, se vocês tiverem curiosidade, vocês podem depois recorrer à biblioteca para poder terminar e ler o livro todo, tá certo? Espero que vocês se divirtam com a leitura. Introdução. Este livro nasceu de uma vontade antiga que eu tinha de escrever para não esquecer estes fatos que descrevo ao longo de suas páginas. Sempre diverti amigos, parentes e alunos com as histórias de meus pais, e uma amiga vivia me dizendo para eu escrevê-las. Prometeu-me editar este livro se eu escrevesse, com pena que estas histórias fossem esquecidas e não pudessem ser passadas para mais ninguém. Uma vez, contando um dos muitos furos de mamãe, um amigo que tinha uma gráfica me disse a mesma coisa. Escreve que eu faço seu livro. Bem, demorou um pouquinho e foi preciso meu pai falecer para eu começar a escrever. Eu queria que esta fosse uma homenagem em vida, mas como não deu, eu a faço em vida para minha mãe, Rosane de Oliveira Batista Fernandes, e em póstuma ao meu pai, Osolando Fernandes Bolsinho. Espero que este livro lhe traga muitas risadas, pois acredito que rir é um remédio para a alma e reclamar só empobrece a vida. Divirta-se. Cláudia Rejane, Casimiro de Abreu, 30 de maio de 2010. Agora, preciso falar de mamãe. Mamãe é campista e aos 18 anos veio trabalhar como professora em Casimiro. Sonhava encontrar um marido moreno, alto, de olhos verdes e se apaixonou por meu pai, moreno, baixo, de olhos castanhos. Mamãe se orgulha de ser professora e das mais antigas daqui. Já deu aula para mais de 80% da população de até 15 anos atrás. Ela acredita que, como professora, tinha capacidade de santificar seus alunos e cada vez que alguém comenta um ato depreciável de alguém que estudou com ela, ela diz: "Não pode ser, ele foi meu aluno." Mamãe é uma das, se não a mais desligada das pessoas que conheço, o que a faz cometer muitos furos e gafes. E é sobre eles que eu também vou falar neste livro. É a irmã mais velha de 5 irmãos e filha de Amaro Batista dos Santos e Doralice de Oliveira. Estudou num colégio de freiras em Campos, onde se formou professora e mais tarde fez pedagogia na Fafima, em Macaé, Rio de Janeiro. Um furo de mamãe. Noite de lua. Certo dia, quando mamãe era solteira, ela já morava em Casimiro de Abreu e trabalhava como professora. Ela morava num quarto que era alugado por uma senhora para as professoras que vinham de fora. A luz era só das 18 até as 22 horas, porque vinha de um motor. Mamãe saiu com uma amiga para dar uma volta na praça da cidade e apreciava uma lua cheia que estava linda. Era este o assunto que falavam quando, ao passar pela casa de uma senhora de nome Lourdes, minha mãe, achando-se muito educada, a cumprimenta com a seguinte frase: "Boa Lourdes, dona Noite." Após perceber a gafe, explode em risos e sai rapidamente com uma amiga. Outro furo de mamãe. Amigas de infância. Pela época de meu casamento, fomos a Campos entregar uns convites. Eu, meu irmão, meu noivo e mamãe.
Estávamos numa loja no centro da cidade comprando tecido quando uma mulher se aproxima e diz: Rosane, há quanto tempo você está a mesma coisa? Não muda nada. Quando bati o olho eu já a reconheci imediatamente. E mamãe: Querida, você também não mudou nada. E a mulher diz: Rosane, você está me reconhecendo? E mamãe: É claro. Crianças, esta aqui é uma grande amiga minha de infância. Ela é fulana. E na mesma hora a mulher diz: Não sou nada. Eu sou Beltrana, a irmã dela. Observação: cada vez que mamãe chama alguém de querida ou querido no lugar do nome, é óbvio que ela não sabe quem é a pessoa. Mais furos de mamãe. A carona. Domingo à tardinha, toda a família reunida ia para a igreja no nosso Ford, o meia-noite. Quando viramos a esquina, mamãe avista Dona Aida indo para a igreja e diz a meu pai: Zozinho, apelido com que o tratava, vamos dar uma caridinha para Dona Arona? Resultado: nada de carona e uma crise de risos dentro do carro. Um furo hors concours de mamãe. O Passat exclusivo. Certa tarde, minha filha Isabela teve febre e pedia a papai que nos levasse ao pediatra em Rio Bonito. Mamãe foi junto porque queria ir à costureira. Papai me deixou no médico com Isabela e foi levar mamãe à costureira. Papai tinha um Passat azul marinho e o estacionou do outro lado da rua, na frente da casa da costureira. Mamãe ficou na casa da costureira por um tempo e resolveu ir ver se papai já havia me pegado no médico e voltado. Quando chegou em frente à casa, do outro lado da rua, havia um carro marrom. Mamãe disse que era papai e se despediu da costureira. A costureira ainda falou: Dona Rosane, a senhora não está achando aquele carro diferente, não? Parece que não é a cor do da senhora. E mamãe respondeu: Que nada, é que ele está sujo. Quando a costureira entrou, mamãe foi até o carro, abriu a porta e entrou. Quando entrou, não viu papai e achou que ele estava brincando. Zozinho, disse ela, para de brincadeira, vamos embora que Cláudia já deve estar esperando a gente. Papai não respondeu. Ela chamou de novo e nada. Ela olhou para o retrovisor interno do carro e percebeu que a boneca que papai mantinha pendurada ali não estava lá e pensou: Isabela, minha filha, é danada mesmo. Já tirou a bonequinha do carro. Continuou a chamar para o papai e resolveu passar a mão no banco de trás para ver se ele estava lá. Encontrou uma bolsa de couro e pensou: Coitada de Cláudia, estava tão apressada que esqueceu a bolsa no banco. Esperou mais um pouco e então um pensamento lhe veio à cabeça. E se aquele carro não fosse o seu carro? Mas seria possível? Abriu a porta do carro, saiu e foi olhar a traseira. E aí teve a certeza que era o seu. Lá estava escrito: Passat, seu carro exclusivo. Voltou ao interior do veículo e novamente pensou: Eu acho que tenho que olhar a placa do carro. Saiu novamente e quando olhou descobriu que a placa, além de ser de Rio Bonito, não era a sua, 0009. Então imaginou o dono do carro chegando e chamando a polícia e a denunciando como ladra. Sem pensar duas vezes, saiu correndo até a casa de minha cunhada, que ficava a 3 quarteirões. Dali, aonde chegou bamba, sem ar e apavorada. Detalhe importante, a referida placa do Passat de papai não era 0009, era 0008. Novo furo de mamãe. Carros e mais carros. Mamãe nunca gostou de andar a pé. Fosse onde fosse, papai a levava de carro e buscava depois. Papai não ia à igreja quase nunca, mas todos os domingos ia nos levar e depois ia buscar. As únicas marcas de carros que mamãe diferenciava era Kombi e caminhão. As outras para ela eram todas iguais. Mamãe, embora não conhecesse carros, sabia ver cor e se um carro era branco. Tanto fazia ser Fusca como Passat, ela achava que eram iguais. Cada vez que saíamos da igreja, a história se repetia.
Mamãe mirava um carro da cor da de papai e partia para ele. Nós deixávamos ela ir para perto e nos divertíamos com a confusão que fazia. Mas um dia a coisa foi pior. Papai tinha um Opala vermelho 4 portas, uns 10 anos ultrapassado, e um médico da cidade tinha um Opala do ano, também vermelho. A única coisa que tinham em comum era o nome, porque o de papai era quadrado e já estava com a pintura mais desbotada. O do médico era 2 portas, arredondado, mais alto e com a pintura brilhando. Quando saímos da igreja, a mamãe falou: "Ahá, já vi seu pai, hoje eu acerto o carro." Caminhou em direção ao Opala novo e quando pôs a mão na maçaneta e ia abrir a porta, descobriu o médico e sua esposa dentro do carro. Se saiu bem, abraçou a esposa do doutor, disse que estava com saudades, desejou-lhes boa noite e largou a maçaneta. Nós, de longe, explodimos no riso e fomos na direção do papai. Novamente, um furo da mamãe. O túnel do terror. Fomos numa excursão de colégio ao Tivoli Parque da Lagoa, no Rio de Janeiro. Um grupo de professores e alunos e alguns de nossos filhos também foram. Quando chegamos ao parque, o grupo se dividiu em 2. Professoras sem filhos com alunos maiores nos brinquedos de adulto, professoras com filhos nos brinquedos infantis com os menores. Eu e mamãe fomos para os brinquedos infantis, pois eu havia levado minhas 2 filhas que eram alunas do colégio. Volta e meia, alguém vinha nos contar dos brinquedos novos do parque. Mamãe queria conhecer o túnel do terror e toda hora me chamava para ir. Quando já estávamos há bastante tempo no parque, uma colega veio até nós e disse que havia ido ao túnel do terror e que ele tinha monstros vivos que tocavam nas pessoas quando elas passavam nos carrinhos. Mamãe ficou mais animada ainda e ficou me chamando para ir. Eu escutei mais alguns fatos da narração de minha colega e percebi que ela sempre mencionava os monstros aparecendo do lado direito. A colega, vendo como mamãe estava animada para ir ao brinquedo, se ofereceu para ficar com as crianças para eu poder ir com mamãe. Antes de ir, porém, eu perguntei: "De que lado o monstro aparece?" Ela parou, pensou e depois disse: "Do lado esquerdo. É do lado esquerdo que eles vêm." Bem, eu prestei atenção na fala dela e fui. Quando chegamos lá, havia uma fila grande e um grande alvoroço dentro do túnel. Muitas vozes gritando, algumas falas fantasmagóricas e vários gemidos e coisas aterrorizantes. Eu estava meio assustada e mamãe dizia que era tudo de mentirinha, que era para eu não ter medo que ela estava ali. Eu ria muito. Quando chegou a nossa vez, eu empurrei mamãe para o lado direito do carrinho e entrei do lado esquerdo. Tão logo o carrinho saiu, ele bateu numa porta dupla que se abre para um túnel escuro, onde uma figura enorme levanta uma foice do pescoço de outro boneco e o mira em nossa direção. Mamãe ia dizendo que era tudo de mentirinha e então, ao se deparar com o boneco, aos gritos, ela diz: "Mentirinha! Socorro!" Caímos as duas em uma desabalada risadaria e não paramos mais. Uma caveira à esquerda, uma múmia à direita, uma cachoeira em frente que se fechou quando o carrinho passou. E numa dessas, o carrinho dá uma meia parada e ao olhar para trás eu vejo um monstro vivo vir correndo atrás do carrinho. Fecho meus olhos e ao abrir, vejo que ele desistiu e mamãe nem percebeu sua presença. Após vários monstros na escuridão, buzinas, gritos e muitas risadas e berros, começamos a ouvir um som de "vou te pegar", numa voz fantasmagórica. Entre assustada e divertida, eu comecei a dizer à mamãe que eu não queria encontrar o "vou te pegar", não. A voz vai ficando rapidamente mais perto e mamãe tenta me dar coragem. "É de brincadeira, eu tô aqui, minha filha. Você nem precisa gritar." "Mamãe, eu já estou aqui." Eu morria de rir e continuava dizendo que não queria chegar lá. Quando vejo do lado de mamãe um monstro vivo dizendo "vou te pegar" e vindo em nossa direção. Eu fecho meus olhos e me aperto de encontro ao braço de mamãe. Então ela começa a dizer: "Na cabeça não, na cabeça não. Ai, meu Deus, na cabeça não."
Eu fiquei imaginando se havia uma aranha na cabeça de mamãe, se o monstro estava fazendo alguma coisa com ela, mas não conseguia abrir os olhos para ver. Mamãe continuava a gritar, na cabeça não, e eu pensava em passar a mão na sua cabeça para tirar o que estivesse lá, mas meus braços não se mexiam e eu estava apavorada e ria sem parar. O carro seguiu seu caminho e saímos do túnel para a luz. Quando o carrinho parou, nós ríamos tanto que nem conseguíamos descer. Quando conseguiu falar, mamãe disse que na sua cabeça estava a mão do monstro bagunçando seu cabelo, enquanto ele dizia em seu ouvido que iria matá-la arrancando a sua cabeça. Novos furos de mamãe. O Silvestre. Quando o irmão caçula de mamãe se formou em engenharia, fomos à formatura na Ilha do Fundão. Mamãe, minha tia Rosenir, minha tia Sônia, a senhoria de minha tia e eu e meu marido, que era meu noivo na época. Meu noivo tinha carro, mas não gostava de dirigir no Rio. Então fomos de ônibus para Niterói, na casa da minha tia, e juntos fomos de ônibus para o Fundão. Era sábado à noite e só havia o prédio onde era a formatura funcionando. Os outros todos estavam apagados. O prédio ficou cheio com as famílias e amigos dos formandos. Quando a colação de grau terminou, começou o coquetel, mas já eram 10h20 da noite, então resolvemos ir embora, porque voltaríamos de ônibus e tínhamos a informação de que o último ônibus passava à meia-noite. Para garantir, queríamos pegar o de 11 horas. Nos despedimos de meu tio, que ficou com amigos, e fomos embora para o ponto. O ponto de ônibus era do outro lado das 3 pistas que haviam na frente da faculdade. Atravessamos e ficamos esperando. Quando deu 5 para as 11, um ônibus passou no sentido contrário e tivemos a certeza de que era este que iria até o fim da linha e voltava na direção contrária onde estávamos esperando. Quando deu 11 horas, meu tio passou de carro com amigos e estranhou ainda estarmos ali. Nós lhe garantimos que o ônibus já estaria vindo, lhe demos a chave da casa e continuamos esperando. Quando já eram mais ou menos 11h20, começamos a temer que o ônibus não voltasse e voltamos à faculdade em busca de alguma informação. Disseram que nem sempre o ônibus voltava, que ele poderia ter ido para a garagem. As luzes do prédio começaram a se apagar, pedimos para usar o banheiro e ao sair de lá descobrimos que só haviam 2 carros ainda no prédio e eram de uma mesma família. Mamãe, cheia de esperança, foi até uma senhora que estava num dos carros, contou nossa saga, disse que éramos da família de um dos formandos, deu o nome dele e pediu uma carona para nós até a rodoviária. A senhora disse que em seu carro só tinha um lugar, mas que seu filho estava de carro só com a namorada e veria se ele ajudava a nos levar. Ficamos esperando. A senhora falou com um rapaz, a namorada nos olhou com desdém, eles disfarçaram, entraram nos carros e foram embora. Ficamos apavorados. O pessoal do buffet começou a limpar tudo e disse que precisava fechar o local. Voltamos para o ponto de ônibus, com a esperança de que passasse pelo menos um táxi. Sentamos no ponto e ficamos conversando para passar o tempo. Meu noivo, nervoso por estar sozinho com 5 mulheres na rua, dizia que nunca mais sairia de casa de ônibus. De repente, um rapaz negro começa a atravessar as pistas desertas e vira em nossa direção. Começamos a lembrar que estávamos no Rio de Janeiro e que lá havia assaltos, roubos, sequestros e ficamos assustados. Agora vale a pena fazer um parênteses para contar outra historinha. No dia anterior, enquanto fazia minhas unhas na manicure, vi um homem que havia ido embora de Casimiro, morar com uma nova mulher em São Gonçalo, contar. Estou vivendo uma vida de rei. Minha mulher dá tudo na minha mão. Chego em casa, tomo banho, quando saio ela está com um chinelo na mão, me esperando, põe minha comida quentinha e eu sento na poltrona para ver televisão. Tudo para mim, o maior chamego. A única coisa que tem lá que não é bom é um tal de Silvestre. Uns molecotes novinhos que assalta e rouba nós na rua. Você não pode bobear, que eles roubam de revólver e tudo. Eu adorei a história e contei para o pessoal lá em casa. Voltando ao ponto de ônibus. Mamãe foi olhando o rapaz se aproximar e em pânico falou:
Ai, meu Deus, é Silvestre, Cláudia. Nós tivemos uma crise de riso. O rapaz veio até o ponto, sentou ao nosso lado no banco. Mamãe, para completar, falou: aqui no Rio nós temos que nos defender. Esse revólver que está aqui na minha bolsa está carregadinho. O rapaz levantou, fez sinal para uma patrulhinha que passava, pegou carona e foi embora. Nós continuamos ali, rindo de chorar e comentando que o rapaz é que ficou com medo da gente. Só para encurtar, nós voltamos para a frente da faculdade e passamos a noite rindo, rezando, lamuriando e conversando. Só às 6 da manhã passou um ônibus. Novo furo de mamãe. Inovação japonesa. Temos um grupo de amigas composto de professoras e uma servente. Normalmente nas férias saíamos para um passeio turístico cultural, ao qual dávamos o nome de curso de férias. Este passeio sempre foi povoado de alegria, animação e muitas gafes. Mas como não podia deixar de ser, mamãe, que é a rainha das gafes, é quem tem mais a serem contadas. Fomos ao Barra Shopping numa Kombi que trazia nas portas a frase: Deus é amor. Todo mundo no salto, cheio de expectativas quanto ao dia. Na hora de almoçar, fomos a um restaurante na praça de alimentação e lá cada um comeu o que quis. Sentamos em 3 mesas diferentes e não demorou muito, me deparei com 2 colegas que sentaram-se com mamãe, quase engasgando de tanto rir. Percebi que mamãe era a única que não partilhava da crise de risos. Isto só podia indicar 2 coisas. Ela não sabia do que se tratava e, logicamente, deveria ser o motivo do riso. Aproximei-me e descobri que mamãe havia apanhado um pauzinho de comida japonesa e tentava de toda maneira extrair com ele o refrigerante do copo. Chupava a plenos pulmões o pauzinho de madeira pensando ser um canudo. Todo mundo explodia de rir e ela comentava como um lugar tão elegante poderia oferecer um canudo que não servia para nada. Furo de mamãe, com choro e riso. Mamãe é dessas pessoas de riso solto, que quando começa a rir não consegue mais parar. Por conta disso, mamãe já teve algumas dificuldades em situações diversas, e uma destas, lembro-me bem, foi quando o padre de Casimiro foi assassinado. Ele era um santo padre, tinha o controle de toda a sua comunidade e cuidava dela com mãos de ferro. Durante uma madrugada, ele foi assassinado na cidade vizinha de Rio Bonito, na estação ferroviária. Este crime trouxe uma comoção total à cidade de Casimiro. Tudo e todos pararam. Mamãe, que sempre detestou velórios e enterros, se viu obrigada a comparecer ao velório que foi feito na igreja matriz. Quando chegou à porta da igreja, mamãe se encontrou com uma amiga, que tinha um temperamento bem parecido com o dela. As 2 se abraçaram na porta da igreja e começaram a chorar. Choraram e começaram a rir e a gargalhar. Não puderam nem entrar na igreja, foram tiradas de lá para se acalmarem e pararem de rir, uma longe da outra. Descrição da autora. Cláudia Rejane Batista Fernandes de Souza, nascida em Campos dos Goitacazes, aos 3 de agosto de 1961. Cidadã casimirense, é professora de Educação Artística e Português, graduada no curso normal superior pela UCAM e pós-graduada em Orientação Educacional também pela Universidade Cândido Mendes. Diretora de escola por 3 vezes, atualmente é presidente da Fundação Cultural de Casimiro de Abreu, presidente do Conselho de Cultura e membro da Agenda 21 local. Casada com Alcimar de Souza, mãe de 3 filhas, Isabela Fernandes de Souza, psicóloga, Gabriela Fernandes de Souza, publicitária, e Daniela Fernandes de Souza, estudante. É a 2ª filha dos 3 filhos de Osolando e Rosane. É católica e atua na pastoral familiar em Casimiro de Abreu, na paróquia Nossa Senhora da Saúde. E é isso, gente. Contamos aqui a história que a Cláudia Rejane homenageia os seus pais. Demos ênfase aos furos da sua mãe Rosane, né, por homenagear aqui as mães nesse mês. E em agosto, né, de repente voltamos com as histórias do pai dela. Mas, de qualquer forma, não deixem
Se tiverem curiosidade de procurar na Biblioteca de Casimiro de Abreu o livro, né, para você ler ele na íntegra. E espero que vocês tenham gostado e tenham se divertido. Uma boa noite a todos e até a próxima terça-feira.